Ministrando a palavra que não é minha, a palavra que não é do pastor, a palavra é de Deus. É Ele quem fala conosco, é Ele quem nos dá o pão para saciar a fome do nosso espírito nesta noite, em nome de Jesus. E a palavra passou ao meu coração no livro do profeta Ageu, capítulo 1, onde ele vai falar conosco nesta noite. Nós estaremos lendo o capítulo inteiro. Lemos até o 15 em nome de Jesus. E assim como de costume, eu leio os irmãos vão intercalando até o versículo 15. Livro do profeta Ageu. Assim diz a palavra do Senhor. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Saltiel, governador de Judá, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: a igreja. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para nós tempo de habitardes nas vossas casas formais, enquanto essas casas ficam desertas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Semeais muito e colhereis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe um saco fraco. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém o céu sobre vós o orvalho, e a terra retém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Saltiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviará, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Ao 24º dia do sexto mês, no segundo ano do rei Dário. Pode se sentar glorificando ao nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor, ela vai nos falando sobre a reconstrução do templo. Este povo
havia passado 70 anos de cativo, 70 anos na Babilônia. Este mesmo povo, ao modo da palavra inicial, o pastor já falou aqui, que era um povo rebelde, era um povo que murmurava, era um povo que confiava em Deus por pouco tempo, confiava em Deus enquanto as coisas não estavam bem e Deus fazia, eles confiavam em Deus, mas quando as coisas estavam boas, eles se esqueciam de Deus. É este mesmo povo que não entrou na terra prometida, mas sim os seus descendentes. E esses mesmos descendentes continuam a não obedecer à palavra do Senhor. E esses descendentes foram levados cativo. Passaram 70 anos na Babilônia. 70 anos ali presos naquele lugar. Mas só que eles, mesmo presos naquele lugar, o Senhor não deixou de falar com eles. Mesmo presos naquele lugar, o Senhor não deixou de cuidar do seu povo. E ao findar dos 70 anos, o rei Ciro assinou um edito, onde o povo de Israel poderia voltar para a sua casa, poderia voltar para a sua terra. E ali ele ordenou que fosse reconstruído o templo do Senhor. Ele ordenou que ali fosse reconstruído aquilo que Nabucodonosor havia destruído, e sim também devolvido todos os utensílios da casa de Deus. E esse povo retornou à sua casa, retornou à sua terra, e ali começou a reconstruir, começou a fazer o templo do Senhor. No livro de Esdras ele vai nos relatar que quando começou a reconstruir, ele começou a reconstruir pelo altar, começou a reconstruir por aquele lugar que iria ser feito um holocausto ao Senhor. Ele não começou pelos alicerces da casa, ele não começou pela fundação da casa, não, ele começou por aquele lugar que era um lugar de adoração ao Senhor, que era um lugar que ali seria entregue um holocausto ao Senhor. Como está o teu altar nesta noite? Como está o teu coração nesta noite? Deus está chamando a nossa atenção aqui nesta noite. É momento de reconstruir aquilo que se foi quebrado. Um povo que não obedecia, um povo que não vivia a vontade de Deus, um povo que por muitas vezes desobedecia aquilo que Deus ordenava. E aqui Deus deu uma ordem a eles, que era reconstruir o templo. E durante 2 anos eles estavam ali fervorosos. Durante 2 anos eles estavam ali firmes na reconstrução. Mas eis que se levanta o povo de Samaria, que estava ali naquele lugar. E os samaritanos ofereceu ajuda. O samaritano ofereceu que também queria ajudar a reconstruir. Mas só que o povo que está na presença de Deus reconhece aquele que não está na presença de Deus. E sabendo que os samaritanos não viviam a mesma fé que eles não quiseram, aí o inimigo se levantou contra eles. Se levantou defamando aquele povo que estava reconstruindo o templo. Se levantou ali, falando mal. Até enviou uma carta ao rei Dário, que era o rei do momento, ali dizendo que o povo não estava fazendo conforme teria de ser feito a casa do Senhor. E ali este rei cortou a verba que estava indo para lá, cortou a ajuda que estava indo para eles reconstruir o templo. E durante um tempo essa obra ficou parada. Durante um tempo essa obra ficou esquecida. Mas o povo ele não parou de continuar vivendo. Ele começou a se importar com aquilo que era a vontade deles, com aquilo que saciava a vontade deles. Começaram a reconstruir as suas próprias casas. Começaram a viver em casas luxuosas e se esqueceram da prioridade que era Deus. Se esqueceram da prioridade que era reconstruir o templo do Senhor. Trazendo para o dia de hoje, qual é a prioridade? A prioridade é o Senhor? A prioridade é a casa de Deus? A prioridade é estar na presença de Deus? Ou durante o nosso tempo de caminhada aqui na igreja, ou durante o nosso tempo de caminhada com Jesus, deixamos de ter essa prioridade, deixamos de dar essa prioridade ao Senhor?
nós. Assim como Ele fez a promessa a Abraão, assim como Ele fez a promessa a Moisés, assim como Ele fez a promessa sobre nós. Ele não se esquece, mas durante a nossa caminhada nós nos esquecemos de Deus. E assim Deus levantou o profeta Ageu para falar com o povo. Deus levantou o profeta Ageu para ali lembrar a eles qual era a prioridade. É o que Deus está falando comigo e com você nesta noite. A palavra primeiramente já veio para mim. Eu te questiono qual é a sua prioridade. Aonde está a sua prioridade? Nos homens ou em mim? Nos homens ou em Deus? E ali havia uma prioridade para este povo, que era reconstruir o templo. E assim a palavra foi ao povo naquele dia. Primeiramente, foi aos governadores, foi ali aos sacerdotes da época, ali fazendo eles se lembrarem do que Deus havia ordenado, do que Deus havia falado para eles fazerem. Não era tempo de reconstruir a casa do Senhor, já não era tempo, a passar de 2 anos, de voltar a se lembrar daquilo que Deus falou para eles. Não é tempo de igreja, de nós aqui nessa noite nos lembrarmos do que Deus já falou conosco, do que Deus já disse para nós, do que Deus já usou profetas aqui para profetizar sobre nossa vida, do que Deus já usou aquele profeta para estar falando conosco. É tempo de nós nos voltarmos verdadeiramente para o Senhor. É tempo de nós nos voltarmos verdadeiramente para as coisas de Deus. Temos importância muitas das vezes ao nosso próprio querer. Damos importância muitas das vezes àquilo que nos faz a nossa alegria. Se esquecemos do que alegra o nosso Senhor. Nos esquecemos do que alegra o nosso Deus. Mas queremos as bênçãos do Senhor. Mas queremos a provisão do Senhor. Mas queremos ser abençoados por Deus. Aí Deus manda fazer uma pergunta: qual é a prioridade? Aquilo que enche o seu coração ou aquilo que enche o coração de Deus? Porque a ordem daquele povo ao sair do cativo era novamente erguer o templo do Senhor. Era novamente restaurar o templo do Senhor. No versículo 2 diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos a este povo: murmura, não chegou ainda o momento certo, o tempo para reconstruir a casa do Senhor. Após ter passado um tempo, o povo se esqueceu. Após ter passado longos anos, o povo se esqueceu e começou ali a viver a sua própria vida. Quantos de nós aqui temos se esquecido e queremos viver aquilo que nós queremos? Deus hoje já está nos fazendo lembrar de muita coisa. Eu creio que Deus aqui já está movendo entre nós, movendo o coração de cada um aqui, fazendo com que venha se lembrar, fazendo com que venha vir a lembrança. Quantas promessas já foram derramadas sobre nossas vidas? Quantos de nós aqui temos nos colocado verdadeiramente diante para receber esta promessa? Quantos de nós aqui temos nos colocado verdadeiramente nosso coração em Deus para estar recebendo esta promessa? A promessa ela foi derramada, a promessa ela está aí, mas depende de mim e de você, depende de nós. Como alcançarmos esta promessa? É fazendo a vontade do Senhor, é fazendo aquilo que Deus nos ordena a fazer, é fazendo aquilo que Deus nos propôs a fazer. Temos feito aquilo que Deus propôs a nós a fazer? Temos verdadeiramente proclamado a palavra do Senhor? Temos ido sendo obedientes à palavra do Senhor? Estamos caminhando verdadeiramente com Jesus? Só apenas nós aqui
tempo em que Deus vem chamando a nossa atenção a obedecer verdadeiramente a palavra dele, a estar verdadeiramente derramado na presença dele. E este povo ele se derramava em pouco tempo, se esquecia. Esse povo ele se colocava na presença de Deus e em pouco tempo se voltava a fazer as mesmas práticas antigas. Olha só, desde o tempo de Moisés, o povo já era rebelde. O povo ouvia a palavra do Senhor durante um certo tempo e se voltava contra ele. E voltava para trás. Se esquecia das promessas de Deus. E no 3 vai dizendo assim: por este motivo a palavra do Senhor veio mais uma vez, comunicada por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é tempo de habitar em casas luxuosas, acabamentos, enquanto a minha casa continua em ruínas? O que tem se quebrado durante a nossa caminhada? O que tem se quebrado durante a nossa caminhada com Deus? Bem sabemos que a caminhada com Deus ela não é fácil. Bem sabemos que a caminhada com Deus ela não é perfeita. Muitas das vezes acontece de acontecer pedras no meio do caminho. Mas a pedra ela não é para nos parar. Mas a pedra ela não é para nos fazer tropeçar. Não, a pedra é para nos ensinar. Porque se nós continuarmos ali com Deus, nós continuarmos ali com Jesus caminhando, é apenas um obstáculo. É apenas um algo para te fortalecer lá na frente. É apenas algo que vai te fazer crescer ainda mais na presença de Deus. A pedra não foi colocada no nosso caminho para nos fazer parar, igreja. E sim para nos fortalecer na caminhada. Hoje Deus está mandando dizer aqui qual é o impedimento que tem se levantado na vida dos irmãos. O que tem sido colocado como impedimento na vida de cada um aqui nesta noite. Deus está mandando dizer que Ele está tirando essa pedra do caminho. Deus está mandando dizer que isso que está te impedindo de caminhar está sendo retirado nesta noite. E todo impedimento está caindo por terra nesta noite em nome de Jesus. Deus está dizendo: apenas confia. Apenas continua caminhando comigo. Apenas continua fazendo a minha vontade. E no 5 ele vai continuar nos ensinando: assim ordena o Senhor dos exércitos, considerai, pois, o vosso passado. Deus tinha pedido para reconstruir um templo novo. Um templo ali onde muitos ali viram um templo antigo, um templo luxuoso, um templo cheio de ouro, um templo onde ali o luxo estava ali presente, um templo bonito. E nesse templo Deus estava ali falando que um templo simples, Ele também habita. Num templo onde o luxo é pouco, Ele está presente. E a glória dele também é derramada. E a glória dele também é manifesta. Ele estava exortando o povo que a mesma glória que havia no templo de Salomão é a mesma glória que haveria nesse mesmo templo sendo erguido por eles. Só que muitas das vezes queremos viver no passado. Só que muitas das vezes queremos estar agarrados no passado. Eu estou dizendo hoje para a igreja nesta noite: é tempo de olhar para a frente. É tempo de olhar para o futuro. É tempo de olhar para aquilo que Deus tem para nós. O passado ficou para trás. Não importa que aquela casa fosse luxuosa. Não importa é hoje. O que importa é que está sendo reconstruído hoje. E o que está sendo reconstruído aqui na vida de cada irmão nesta noite? É a confiança. É a perseverança. É a comunhão com Deus. É a vontade de crescer ainda mais na presença de Deus. Muitas das vezes achamos que somos inferiores. Achamos que nós já somos tão pequenos. Mas Deus manda dizer aqui nessa noite que a igreja é pedra preciosa. A igreja, ela é pedra preciosa. Muitas vezes nós somos esquecidos. O homem, ele pode esquecer.
muitas vezes relembrar. Mas Deus manda dizer que Ele não se esquece de cada um aqui. Deus manda dizer que Ele não se esquece do que cada um faz para Ele. É tempo de louvar ainda mais. É tempo de clamar ainda mais. É tempo de buscar ainda mais a presença de Deus. Muitas das vezes o microfone não é nada, igreja. O importante é ser lembrado por Deus. Questionamos muitas das vezes aqui oportunidades. Mas a melhor oportunidade é estar na presença de Deus. A melhor oportunidade que Deus nos dá é a graça dele derramada sobre nós. A graça de Deus é sobre nós, igreja. E isso nos basta. Isso nos basta. E a palavra do Senhor vai continuar dizendo no 6: semeaste muito por este pouco, comeis, mas não satisfazeis, bebeis, mas não consegues matar a sede, vestimos, mas ninguém se sente aquecido, e confortável é o que recebe salário, e recebe para depositar numa bolsa furada. Deus estava lembrando este povo. Que quando nos esquecemos da prioridade que era Deus, quando nós se esquecemos da prioridade que é Jesus, tudo que fazemos, nada produz fruto. Nada produz fruto. Nada produz semente. Tudo que nós fazemos é vão sem a presença de Deus. Tudo que fazemos sem a presença de Deus, nada acontece. E Deus manda dizer aqui nesta noite que a presença dele com o pouco é muito. Que a presença dele com o pouco para ele é o suficiente. Porque a graça dele aqui derramada nesta noite nos basta, igreja. Era um povo que estava vivendo em casas luxuosas, mas se esqueceram do templo do Senhor. Se esqueceram da casa do Senhor. Muitas das vezes olhamos essa igreja com cadeiras vazias. É um povo que por um momento está esquecido deste Deus. É um povo que por um momento se esqueceu das promessas que Deus fez. E preferiu viver as coisas do mundo. Preferiu estar vivendo as coisas do mundo. Mas eu glorifico a Deus por cada um que está aqui nesta noite. Mas eu glorifico a Deus por cada vida que está aqui nesta noite. E Deus contempla cada um que se propôs a estar aqui nesta noite. Porque são aqueles que estão aqui, crendo que Ele é o Deus do impossível. Crendo que tudo que colocar nas mãos dEle prosperará. Crendo que aquela semente que está sendo plantada irá ser, em nome de Jesus, crescer uma árvore e dará mais sementes ainda. E essa semente está sendo plantada no coração de cada um nesta noite. Faça a igreja dar fruto lá fora. Lembre de cada irmão que não está aqui nesta noite. Mande uma mensagem nesta noite. Procure esse irmão que não está aqui nesta noite. Eu creio que cada um que já pensou no irmão que queria que estivesse aqui nesta noite. Deus manda dizer: procure ele. Procure o porquê não está vindo. Semeia a semente. Fale desse Deus poderoso. Faça ele lembrar, assim como o Ageu está fazendo, este povo voltar e lembrar da promessa que Deus fez. É o tempo de nós nos levantarmos como igreja. É o tempo de nós nos colocarmos verdadeiramente como igreja. E buscarmos a esses irmãos. Assim como Deus levantou o profeta Ageu, Deus está levantando a igreja que está aqui nesta noite. Deus está colocando palavras novas nesta noite aqui na boca de cada um.
Quem tem coragem aqui nesta noite? De ir atrás de um irmão aqui nesta noite. E glorificar a Deus no próximo culto ao ver este irmão aqui. E agradecer a Deus por ter usado a vida dos irmãos. E a palavra do Senhor vai continuar dizendo no 7. Assim, pois, declara o Eterno dos Exércitos: considerai-vos o vosso passado, refleti sobre o que tens feito. Portanto, subi sem demora os montes, trazei boa madeira e edificai a casa, para que eu me alegre dela e nela seja glorificado. É tempo, igreja. É tempo de nós. O alicerce já está aqui, que é Jesus. Aquele que está nos fortalecendo já está aqui, que é Jesus. Mas depende de nós, depende de mim e de você, nos colocarmos de pé e ser coluna, e ser boca profética, e ser boca de Deus nessa terra. Pois Jesus se faz presente nesta casa de oração. Deus se faz presente nesta casa. E creio que cada um aqui já sentiu o teu toque nesta noite. Creio que cada um aqui já sentiu o teu poder aqui nesta noite. Já não vai sair aqui da mesma forma que entrou. Sairá daqui de uma forma diferente. Sairá daqui com algo poderoso nesta noite. O que trouxe a cada um aqui nesta noite? O que se quebrou durante a caminhada, Deus está reconstruindo aqui nesta noite. Muitas das vezes a palavra ela não é fácil. Muitas das vezes a palavra ela é dura. Mas é o Deus trazendo o despertar para o povo. Mas é Deus trazendo o despertamento para a igreja. Porque não é o momento de estar dormindo. Não é o momento de estar se esquecendo de Deus. É o momento de estar verdadeiramente colocado na presença dEle. Este povo ficou 70 anos cativo. Ficou 70 anos preso por causa de rebeldia. Por causa de confiar em Deus por pouco tempo. Mas Deus está levantando aqui 300 corajosos nesta noite. 300 valentes aqui nesta noite. Para sair daqui nesta noite proclamando a palavra do Senhor. Para sair daqui levando o índio dele para aqueles que precisam. Quem aqui está entendendo a palavra nesta noite? E quem está compreendendo o significado desta palavra nesta noite? E aquilo que Deus está colocando sobre a vida de cada um aqui nesta noite. É tempo de se levantar. É tempo de se colocar de pé. É tempo de colocar o Senhor como prioridade. É tempo de colocar o Senhor como verdadeiramente em nossa vida aquele que domina, aquele que cuida do nosso caminhar, aquele que nos leva para onde Ele quiser. O templo ele pode ser modesto. O templo ele pode ser sem muito luxo. No templo que eu estou falando aqui nesta noite somos eu e você. Nesta geração nós somos o templo do Senhor. Nesta geração nós somos a casa de Deus. O mundo pode não dar nada para nós. Aquele que está lá fora não pode dar nada para nós. Mas Deus nesta noite manda dizer nesta noite para a igreja. É tempo de se colocar verdadeiramente. É tempo de se levantar. É tempo de se colocar de pé. É tempo de se colocar verdadeiramente a fazer a vontade de Deus. Eu não sei porque Deus está me levando a falar dessa forma
nesta noite. Porque a palavra era para ir para um lado, mas Deus está falando aqui nesta noite para a amada igreja. A reconstrução ela começa em nós, é de dentro para fora. A reconstrução ela começa em nós, é de dentro para fora. Assim como no começo, em Esdras, quando o povo chegou de volta a Israel, Deus ele começou pelo altar. Deus ele começou pelo altar, onde o fogo não para de queimar, onde o fogo está sempre aceso, onde o fogo ali de Deus não pode se apagar. E assim nós temos que estar aqui nesta noite, como brasa viva, como fogo ardente de Deus, como aquele fogo que não se apaga. É o que Deus está fazendo nós lembrar aqui nesta noite. Nós somos rocha na mão dele. Nós somos brasa viva onde colocarmos a planta dos nossos pés. E nós somos boca profética de Deus. Enquanto um crente cheio da unção, enquanto um crente cheio do poder de Deus fala da palavra de Deus, o fogo desce. Quando o crente cheio da palavra de Deus fala ali das coisas que Deus faz, há mudança. É o que Deus está fazendo nos lembrar aqui nessa noite, amada igreja. Assim como ele levantou Zorobabel, assim como ele levantou Josué, assim como ele levantou Ageu para falar com esse povo que havia se esquecido da palavra de Deus. Deus está nos fazendo lembrar. Deus está nos fazendo recordar de tudo que Ele nos prometeu. Está reconstruindo algo que foi quebrado. Está reconstruindo nesta noite o altar. Está reconstruindo aqui nesta noite e derramando fogo, derramando fogo, derramando fogo sobre as nossas vidas. Para que nós possamos ser levados, para que nós possamos ser aquele que pode falar, aquele que vai falar, aquele que vai de encontro, aquele que não está aqui nesta noite, a se lembrar do que Deus fez, a se lembrar do que Deus faz e se lembrar do que Deus pode fazer. Mas é tempo de nós, como igreja, nos levantarmos verdadeiramente, assim como foi levantado e reconstruído o templo naquele tempo. É o momento de nós nos colocarmos verdadeiramente como o templo do Senhor e levar o ídolo, e levar a palavra àqueles que necessitam em nome de Jesus. A palavra de Deus muitas das vezes ela dói, muitas das vezes ela machuca, muitas das vezes ela vai de encontro a nós e nos confronta. Mas esse é o poder da palavra de Deus. Quando ela vem sobre nós e nos confronta, quando ela vem sobre nós e nos faz refletir o que nós estamos fazendo, o que nós temos feito. Porque este povo, desde o início, fazia e se esquecia, se colocava na presença de Deus e se esquecia. Que nós aqui nessa noite estamos aqui colocados na presença de Deus, possamos caminhar e nunca se esquecer, e sempre se lembrar daquilo que Deus já falou para nós, e sempre se lembrar daquilo que Deus irá fazer por nós, e deixar que Deus venha nos usar poderosamente em nome de Jesus. O templo foi reconstruído, o templo foi levantado, e Deus ali continuou falando com aquele povo. Se nós formos aqui ler os dois próximos profetas, que é o profeta Zacarias e o profeta Malaquias, iremos ver que Deus continuou falando e ensinando a este povo. E assim será conosco neste tempo. Deus usando profetas para se levantar, nos ensinar e nos capacitar a como continuar na presença de Deus. Essa é a palavra que Deus propõe no coração.
Essa palavra que Deus colocou no coração para dizer na nossa igreja, para que nós possamos nunca se esquecer que a prioridade em nossa vida é Deus. Que a prioridade na nossa vida é Jesus. Vamos trocar de pé, igreja, em nome de Jesus.